Fala Kids! Vídeo de hoje é um ranqueamento dos manipuladores de Hunter x Hunter. Ia ser de emissão, mas tá complicado fazer sobre isso, porque as subcategorias dessa classe é uma bagunça. Então eu vou ter que adiar por enquanto, e para não ficar sem vídeo de ranqueamento, eu resolvi fazer sobre manipuladores. Até porque já tem um vídeo no canal explicando sobre essa categoria de NEM. O que minimiza um pouco esse vídeo, já que os complementos e explicações da categoria vão estar lá. Vai ser ranqueado 13 personagens, que foram os que tiveram o melhor de destaque e o Hatsu mais desenvolvido. O ranqueamento teve como base dificuldade para se usar o Hatsu, a técnica, a potência do controle e a capacidade da categoria de manipulação que o personagem tem. O irmão gordo do Killua, o Miluki, a mãe dele também, a Kikyo, e o Zushi não foram ranqueados porque não tiveram demonstração válida de seu Hatsu, e personagens que não apareceram no anime, estão apenas na mangá, não serão ranqueados também. Dito isso, vamos para o ranqueamento. Começando então pelo menos capacitado na manipulação, que é o Bok, uma das formigas quimera. Bok é um manipulador sem muito destaque, ele faz o que tem que fazer, sem complexidade ou restrições exageradas. Ele é capaz de manipular mais de um indivíduo ao mesmo tempo, o que é bom e não deixa ele limitado a apenas um alvo. Para manipular, ele deve aplicar uma antena no oponente. Aplicando a antena, ele usa um joystick, um controle, para controlar o alvo. O básico da manipulação. O nome do seu Hatsu é Joystick Control. Ele usa manipulação do tipo coercitiva, em que o manipulador tem controle total, tanto físico quanto mental, de seu alvo, e é um dos 4 tipos de manipulação mental. Assim como toda manipulação coercitiva, após o alvo ser controlado não tem mais volta. Só volta a ter controle sobre si mesmo após ser liberado. Bok usa um joystick e, por não ter algum tipo de tela ou visor nele, dá a entender que Bok precisa ter a pessoa manipulada em seu campo de visão para dar ordens mais complexas, o que deixa ele em posição de risco. Por ser um manipulador mental, seus atributos físicos tendem a ser bastante fracos, então o risco da proximidade torna-se ainda maior. É por esse motivo que esse cara é o último do ranking. A manipulação dele é o básico da categoria e ele se põe em posição de risco para dar ordens mais complexas. Devido ao seu porte físico altamente frágil, ele poderia ter se colocado em uma posição melhor, ou implementando um visor em seu joystick, ou por meio de algum dispositivo visual. Por mais que isso causasse uma restrição na forma de manipular, ainda estaria em conta. Vale dizer que ele é uma formiga quimera, então o porte físico fraco dele é ainda superior a de humanos fortes. Mesmo assim, comparado às outras formigas, claramente ele é fisicamente bem mais fraco. Então se prevenir colocando algum tipo de visor, como eu falei, seria uma boa ideia no seu Hatsu. Então é isso, Bok em último lugar, mas de forma alguma ele é um personagem fraco. Personagens que usam de manipulação podem surpreender a qualquer momento em um combate. E vamos para o próximo da lista, que é o Ikalgo. Ikalgo é um manipulador físico orgânico, o que foge da ideia de manipulação mental, mas de modo algum isso é algo ruim. Manipuladores físicos orgânicos possuem vantagens em combate direto se comparado com manipuladores mentais, já que ambos não possuem força, porém manipuladores mentais dependem unicamente de acertar seu Hatsu em um oponente. Já manipuladores físicos orgânicos possuem um leque maior de opção. Fisicamente ele consegue ser mais fraco que o Bok, porém sua manipulação tem vantagens a mais. Ele possui um Hatsu com o nome de Balas de Pulga, em que ele transforma um de seus tentáculos em um rifle, mas essa habilidade é de conjuração e o foco aqui não é esse. Vamos se manter na categoria de manipulação com o seu outro Hatsu, Boneco Mortos-Vivos, em que ele consegue manipular cadáveres. Não só isso, como consegue imitar totalmente o cadáver usado. Sua voz, sua habilidade de NEM, e esse é o ponto-chave da habilidade. Ele consegue utilizar a técnica do cadáver em uso. No próprio arco das formigas quimera, havia várias opções que poderiam mudar todo o arco caso o Ikalgo estivesse presente e fizesse uso do corpo. Tinha o cadáver do Shito, tinha o cadáver do Pockler, e por que não, até o cadáver do Kaito. Caso o Ikalgo tivesse tido essas opções de cadáveres para usar, mudaria tudo. Porém, ao mesmo tempo que isso dá muitas opções ao Ikalgo, isso também é um contra, pois ele depende de acontecimentos. Ele depende de um cadáver forte para fazer uso. Essa dependência que deixa esse personagem nessa posição. Se dependesse apenas dele, ele não conseguiria finalizar ninguém relevante para fazer uso do cadáver. Ele precisa se aproveitar de um oponente finalizado para poder usar, o que rebaixa bastante a habilidade. Fora que a potência da habilidade do cadáver vai depender unicamente da aura de Ikalgo. Como já foi mencionado por Kuroro, Hatsu que cumpriu habilidades dependem unicamente da sua própria aura para dar potência à habilidade usada. A mesma coisa funcionaria na técnica de Ikalgo. Não é como se ele pegasse o corpo do Meruem e tivesse toda aquela potência de aura e toda a sua força. Não funciona dessa maneira. O corpo que Ikalgo pegar vai usar da própria aura de Ikalgo para usar as habilidades. E já que a aura de Ikalgo não é nada acima da média, a potência dos Hatsus utilizados tem uma queda bastante elevada. Outro lado ruim nesse Hatsu é que o corpo usado ainda sofre decomposição, então o corpo tem um limite de tempo para ser usado. Porém, de modo algum é um Hatsu ruim. Em manipulação não existe técnicas ruins. Tudo depende de situações para ser útil.
O Hatsu de Kauga é totalmente dependente de situação, mas tem sua relevância. E vamos para a próxima da lista, que é a Base, manipuladora do tipo manipulação mental. Mas diferente da subcategoria manipulação coercitiva, da qual Bock pertence, que controla tanto o corpo quanto a mente de um alvo, a Base faz uso da manipulação de indução difusa. Ela manipula difundindo uma ideia ao alvo. Ela não controla nem o corpo nem a mente do alvo, ela simplesmente induz o alvo a criar um sentimento por ela. Induz difundindo um sentimento. O alvo, após estar sob esse efeito, faz tudo o que ela pede. Ele ainda se controla e consegue pensar, mas o sentimento que ele cria por ela é tão grande que, caso seja necessário, ele até se sacrifica por ela. E o grande ponto dessa técnica e essa subcategoria é que o alvo ainda é capaz de utilizar NEM. E aí que tá, vai utilizar NEM em benefício de Base. Ele vai utilizar suas técnicas para ajudá-la. Enquanto muitos usuários de manipulação possuem um zumbi, uma pessoa que não pode utilizar NEM nem fazer nada complexo, Base vai ter um usuário de NEM para ajudá-la. Isso claramente é algo muito forte. E esse é o motivo do qual ela está à frente dos personagens até agora. Caso você queira ver uma explicação melhor dessa subcategoria de NEM, vá no meu vídeo de explicando NEM de manipulação. Lá eu explico cada uma dessas subcategorias e explico um pouco melhor. Ainda assim é um pouco complicado, mas lá dá para entender bem mais fácil. E continuando sobre a Base, você pode me perguntar, pô, ela deve estar bem mais na frente então, essa manipulação é muito boa, ela tem um usuário de NEM ajudando ela. Aí que tá, meu caro jovem, para usar esse Hatsu ela precisa beijar o oponente, e aí que complica, isso é algo inviável de se fazer em um combate, então já reduz os momentos de uso. Fora que o alvo só fica manipulado por 180 minutos, 3 horas. Esse é o máximo que a habilidade funciona. O nome do Hatsu é Amor Instantâneo. Tanto o método para se usar o Hatsu como a restrição de 180 minutos derrubam bastante o potencial da técnica. Por isso eu não coloquei ela mais na frente. É uma habilidade focada em interrogatório que deve cumprir perfeitamente a função que tem. Porém, para combate e outras coisas é bastante inviável. A questão que fica aqui é, Morena Prudo ou Base? Qual o melhor beijo da obra? Eu vou de Morena Prudo. Que bobagem, vamos para o próximo na lista. Esse aqui vai gerar raiva, mas escutem e entendam do porquê ele está nessa posição. O próximo da lista é Shaunark. Lembrando, é o melhor usuário de NEM de manipulação, não o usuário mais forte. No final da lista eu faço que nem no rank de conjuração e coloco em ordem de mais forte, só pelo fanservice. Agora é só melhor usuário de NEM de manipulação, beleza? Então vamos continuar. Por que Shaunark estão atrás? Primeiro, a manipulação de Shaunark é a mesma de Bock. Manipulação coercitiva, que controla a mente e o corpo. Sendo só isso, até o tipo de manipulação de Base é melhor que o de Shaunark. Veja bem então, se tratando de tipo de manipulação, Shaunark já não é lá essas coisas. Entra naquela, Base controla um usuário de NEM, e Shaunark é um zumbi que consegue seguir ordens simples. O nome do Hatsu de Shaunark é Black Voice, em que ele controla um alvo. Um alvo só. Outro ponto aqui, ele só consegue controlar até 2 alvos, o máximo. O Bock, que foi o último da lista, consegue controlar mais pessoas do que ele. Para Shaunark controlar alguém, ele tem que colocar uma antena no seu alvo. O problema é que ele só anda com 2 antenas. Aí eu não sei se é restrição ou se ele não quer encher os bolsos, mas é dito que ele só carrega 2 antenas e em todo momento que for usada a técnica ele nunca controlou mais de um oponente. Então o fato dele andar só com 2 antenas reduz bastante as possibilidades de controle. Vendo só por isso o controle dele é pior do que o de Bock. Porém Shaunark controla o alvo por via celular. E o celular possui uma tela, o que dá ao Shaunark a possibilidade de controlar o alvo com uma boa distância ou sem se expor, diferente do Bock que precisa manter o alvo no campo de visão. E aí já é algo bem a favor de Shaunark. Mesmo assim ele ainda ficaria atrás de Base. Então vamos falar do segundo Hatsu, segunda técnica de Shaunark, que é o controle automático. Shaunark pode aplicar uma de suas antenas em si mesmo e após aplicar, ele aumenta exorbitantemente sua capacidade física. Velocidade, força, resistência e tudo mais. Ele fica com esses upgrades nessa forma até concluir a missão, o motivo pelo qual ele usou a agulha em si mesmo. Se ele estiver enfrentando alguém e usar a agulha em si mesmo, entrando no piloto automático, após ele vencer a luta, o motivo foi concluído, funciona assim. E esse sim é um bom Hatsu. A restrição de se usar isso é que ele fica com dores corporais após sair dessa forma. Nada que seja relevante. Subcategorizando isso aqui se enquadra em coercitivo também, eu acho, porque ele se autocontrola físico e mentalmente. Quando ele está nesse estado ele nem lembra de nada, ele age automaticamente, como o próprio nome da técnica diz. Então é uma técnica coercitiva ao que tudo indica. De todo modo, é uma técnica muito forte que mistura aprimoramento com manipulação. Pelo fato dele também ter essa opção de manipulação, coloquei ele na frente de Base. Vale dizer que ranqueado com base na força, esse cara vai lá em cima. Em um combate entre manipuladores, Shaunark é um dos melhores. Como já dizia o pequeno Bock, em uma luta entre manipuladores, o que chegar primeiro leva. Quem usar a técnica primeiro e controlar ganha. Então Shaunark se autocontrolando fica imune a controle de outros manipuladores. Então como ele perderia para outro manipulador? Na base do murro. Mas ele estará aprimorado com mais força, velocidade, resistência
E aí ferrou. Na hora que chegar no ranqueamento com base na força eu comento sobre isso. Mas é isso, se tratando apenas do uso e manipulação, Shanark é bom, mas os próximos da lista possuem mais capacidade. Não só de controle, como também de expansão total da aura para manipular. Então vamos continuar essa brincadeira. Agora na lista temos Shot. Shot é um manipulador, porém que também usa bastante de conjuração. Foi apresentado 3 Hatsus dele na obra. O primeiro é o Conversão de Impressão, em que ele consegue guardar pequenos objetos tridimensionais em sua mão. Ele anexa os objetos dentro da mão e pode tirar eles quando quiser. Não é dito em qual categoria esse Hatsu entra, mas dá indício de especialização, porque é algo que ultrapassa a lógica. Seu outro Hatsu é o Mão Sem Corpo. Aqui ele utiliza conjuração para conjurar 3 mãos e manipulação para usá-las, sendo que manipulação é o ponto principal desse Hatsu. Com essas mãos eles conseguem fazer ataques como se fossem projéteis, e já que são mãos conjuradas, pode ser atribuídos com aura para terem mais força e resistência. E isso é algo que ele faz. Essas mãos têm utilidade em tudo, tanto técnicas defensivas, ofensivas ou de utilidade. Na obra é visto o Shot usando elas como plataforma de voo. Por mais que seja estranho, é algo que faz sentido de ser feito. Outra vantagem é poder ser feitos ataques surpresas. Enquanto ele distrai um alvo com 2 mãos, ele pode usar a terceira para um ataque por trás ou em pontos cegos. Tem um bom número de opções essa técnica. Já seu último Hatsu é o Hotel Ranflesia, também usado de conjuração e manipulação, porém o foco desse é mais conjuração, e ainda se usa emissão. Esse cara faz uma boa mistura das categorias de Nen. Esse Hatsu de Shot funciona junto do outro Hatsu, Mão Sem Corpo, mas são Hatsus diferentes. Com a técnica Mão Sem Corpo, o Shot pode fazer acertos que teleportam as partes atingidas do alvo para dentro da gaiola, do Hotel Ranflesia. É um tanto quanto estranho isso, pois faz uso de emissão para teleportar a parte atingida. Aí junta com conjuração da gaiola e manipulação da mão. É uma bagunça de categorias, mas funciona desse modo mesmo. Atingindo o local e estando com o Hotel Ranflesia ativado, Shot consegue teleportar a parte atingida para dentro da gaiola. No anime é visto ele fazendo isso no olho de Killua. Não é um golpe que dá dano, a própria obra cita isso, mas incapacita bastante o alvo, já que ele fica com funções físicas reduzidas. Após Shot abrir a gaiola, as partes teleportadas para dentro dela saem. Uma coisa que dá para se dizer desse personagem é que ele é um sadomasoquista que gosta de ser mutilado. Ele já era apresentado na obra sem um braço, seu Hatsu se forma a partir disso. Na luta contra o Yuppie, após sua perna ser destroçada, ele aumenta bastante sua força de vontade e consegue aumentar muito sua velocidade usando uma das mãos como plataforma de voo. E por fim ele tampa um olho porque seu subconsciente criou a ideia de que a emoção disso motivaria seu Nen em sua aura. A personalidade desse cara é um tanto quanto peculiar, dá pra se dizer. Mas um fato sobre esse personagem é que o Hotel Ranflesia é uma das melhores habilidades para combate. Quanto mais a luta durar e quanto mais acerto ele fazer, mais perto ele estará da vitória, mesmo o alvo sendo bem mais forte que ele. Na luta contra o Yuppie, ele não conseguiu usar efetivamente o Hatsu, mas convenhamos que contra o Yuppie não tinha como. Quem ganha do Yuppie? Netero ganhava do Yuppie? Eu tenho quase certeza que não. Mas prefiro não falar sobre isso, vamos continuar sobre o Shot. Shot então enfrentou um oponente que fugia da lógica, então não tem como usar como base. Mas contra oponentes humanos, o Hotel Ranflesia pode definir bastante o combate. E por que esse personagem está tão atrás? Porque não é manipulação. A categoria dele é manipulação, mas o único Hatsu com mais foco em manipulação é o Mão Sem Corpo, e ainda assim usa conjuração. Sem conjuração nem manipulação ele conseguiria usar nas mãos. Se tratando só de manipulação, não tem como dizer que ele é um cara muito capacitado. Por isso deixei ele tão atrás, ele mistura muitas categorias. Mas é isso, só por esse motivo. E vamos continuar a listagem. Agora na lista, o Flutter. Ninguém dá muita moral para esse personagem, mas a manipulação dele abrange muito espaço e muitos seres. Isto mostra uma boa capacidade na categoria manipulação. Sobre o Flutter, ele é uma formiga quimera e possui 2 Hatsus, 2 técnicas, as duas voltadas para manipulação. O primeiro Hatsu é o Libélula Satellites, que ele usa conjuração e manipulação. Ele conjura do nada libélulas e usa da manipulação para manipulá-las. Não é especificado quanto de libélulas ele é capaz de conjurar, mas pela lógica é até a aura dele se esgotar, e por ser libélulas conjuradas não afeta constantemente a aura dele, como seria se fossem libélulas emitidas por emissão. Após conjurar as libélulas, a aura dele se restabelece com o tempo, ela não fica gasta. No caso de emissão, a aura dele permanece sem se restabelecer. Isso é o básico do conceito de emissão e conjuração. Mas aqui já vemos então que Flutter pode conjurar centenas de libélulas no mínimo. Essa técnica mostra uma boa capacidade de manipulação,
manipulação, porque ele não só conjura, ele tem que manipular todas elas. A manipulação afeta vários seres de uma vez. Não é uma ou duas libélulas afetadas, são o número que ele conseguir conjurar. Na imagem aí do Hatsu já temos um bom número de libélulas conjuradas e manipuladas. Já seu segundo Hatsu é o super olho, e que ele consegue ver tudo o que as libélulas veem. As libélulas funcionam como se fosse uma câmera. Tudo que elas olham, Flutter consegue ver também. Técnica que usa de emissão e manipulação. E aqui mostra mais capacidade ainda da manipulação de Flutter, porque além de cobrir um alto raio, ele ainda fica interagindo constantemente com as libélulas manipuladas. A capacidade de manipulação desse personagem é alta por essas coisas. Ele consegue manipular vários seres ao mesmo tempo e interagir via manipulação constantemente com eles, coisa que nenhuma ranqueada até agora consegue. O próprio Shaonar, que muita gente não deve ter gostado de ficar lá atrás, não consegue fazer algo nesse porte. É claro que tem uma diferença absurda em controlar um ser humano e controlar libélulas, porém essa diferença é ignorada pelo fato de serem muitas libélulas, e não só isso, como a interação ser por completo. Flutter tem total interação com seres manipulados. Esse personagem é altamente fraco, mas como já falei, o rank é com base apenas na capacidade do Nen de manipulação. Espero que tenha ficado claro o motivo de Flutter estar nessa posição, e vamos para o próximo. Próximo da lista, Sanguessuga da Bestas das Sombras. É nessa hora que você pensa até em fechar o vídeo. Como um cara fraco desse vai estar na frente de Shaonar? Mas escute o motivo do Sanguessuga estar nessa posição. E eu vou postar um tempo na tela. Caso você queira pular para a parte de rank por força, é só ir lá. Eu não estou ranqueando para agradar ninguém. Caso você não esteja gostando da posição, é só pular para lá, porque rank por força é algo que até criança faz. É só assistir o anime e sair jogando nas posições. Não precisa pesquisar, não precisa entender nada. Se não está de acordo com essa parte pesquisada de agora, essa parte mais séria, é só pular para esse tempo aí da tela. Sanguessuga é um manipulador da categoria de solicitação, manipulador por solicitação. Nessa categoria, o usuário não controla o corpo nem a mente, apenas solicita algo a um alvo que continua tendo livre-arbítrio. Ele não está controlando, apenas solicitando. Faz um pedido e o alvo ganha benefícios para cumprir a solicitação. Sanguessuga então solicita apoio de suas sanguessugas. Não é como se ele estivesse com total controle sobre elas, ele está apenas pedindo o apoio delas. E elas se beneficiam atendendo o pedido. Esse personagem possui uma modificação em seu corpo próximo ao esôfago. O esôfago fica localizado ali entre a garganta e o estômago. Nesse local ele possui uma espécie de bolsa que armazena várias sanguessugas. A troca então deve ser essa, ele solicita apoio das sanguessugas e em troca serve de armazenamento para elas. Uma parada bem nojenta, vale dizer. Seu Hatsu então serve da seguinte forma: ele implanta essas sanguessugas em um oponente, porém é citado que existe muitas variedades de sanguessuga, tanto benéficas quanto maléficas. No caso, a que ele usou em Uvogin eram maléficas. Ele aplicou essas sanguessugas por meio de um corte e após isso elas migraram para a bexiga do uvo. E lá colocaram ovos que, no caso, se eclodissem, causariam extrema dor. Já no caso de serem sanguessugas benéficas, devem servir para limpar o sangue de impurezas ou remover efeitos de veneno, pela lógica. Mas vamos lá, por que esse cara está nessa posição? Manipulação por solicitação, por mais que seja algo consensual, algo que não seja obrigado, não deixa de ser um dos tipos de manipulação necessitando de aura. Então vemos esse cara podendo aplicar aura em um monte de sanguessugas manipuladas em um alvo. Após isso, ele pode procurar outro alvo, fazer esse mesmo processo e ficar fazendo isso até sua fonte de sanguessugas esvaziar. E em cada alvo pode estipular diferentes tipos de sanguessuga para cumprir a função necessária. Exemplo, ele pode aplicar sanguessugas em você aí na sua casa do tipo maléfica, e ir para a Disney e aplicar sanguessugas em alguém lá do tipo benéfica, e pouco importa a distância ou o efeito aplicado na sanguessuga, ela vai sempre cumprir o que foi estipulado. Não existe um raio de ação ou limites para aplicar. Por isso essa habilidade de manipulação é muito boa. O único limite que temos aqui é sua bolsa de sanguessugas esvaziar. Porque fora isso ele aplica em quem quiser, com o efeito que ele quiser, e independente da distância ela vai cumprir a função. Contra o Uvo, ele fez a aplicação das sanguessugas e foi finalizado logo após isso. E mesmo após ser finalizada, as sanguessugas iam cumprir o que foi estipulado a ela. O Uvo que conseguiu reverter a situação, mas elas ainda iam fazer o papel delas. E não é como se fosse nem pós-morte. Elas apenas estão cumprindo sua função, simples e ao mesmo tempo complexo. Ao que tudo indica, o manipulador, após ser finalizado, cancela os efeitos de quem estava manipulado por eles. Vemos isso no controle mental de uma tal de Zazan. Ela aplicou manipulação em algumas pessoas e após ser finalizada, os efeitos da manipulação do controle mental desapareceram. Nem pós-morte, ao que tudo indica, não é capaz de deixar alvos manipulados o resto da vida. Mas no caso das sanguessugas, elas vão cumprir o que foi determinado por ele, independente se ele está longe, se ele está vivo ou qualquer outra coisa. Como lutador, esse cara é muito fraco, mas na função apenas de manipulação, ele cumpre perfeitamente o seu papel, sem haver restrições. Por isso essa posição para esse cara. É um cara que manipula muitos seres ao mesmo tempo e ignora questões de distância ou vida e morte. Independente do que acontecer, os seres manipulados por ele vão cumprir sua função. E vamos
para o próximo, continuando na ideia de manipulação por solicitação. Dessa vez temos Squala. O Hatsu de Squala funciona na mesma pegada do de Sanguessuga. Ele faz um pedido, solicita algo a um cachorro e o cachorro vai cumprir essa solicitação em troca de benefícios. No site oficial diz que os cachorros cumprem as solicitações porque a Squala cuida completamente deles. Por ser um animal com mais opções, com mais possibilidades e mais complexo que uma sanguessuga, esse cara teve a vantagem no ranqueamento. Fora que por ser manipulação por solicitação, todos os benefícios como fazer uma solicitação aqui e fazer outra na Disney funcionaria. Não existe restrições de distância ou vida e morte. O alvo solicitado vai cumprir o que foi pedido, pois eles têm livre-arbítrio. A aceitação do pedido foi por boa vontade. Os cachorros manipulados por Squala podem espionar, cumprir ações simples e podem também se comunicar via código Morse, por meio de latidos. Aí que está outra coisa que difere na manipulação por solicitação. Essa manipulação não é só fazer uma solicitação pedido e o alvo aceitar. Se fosse assim, quando sua professora ou sua mãe pedisse para você fazer algo, ela estaria te manipulando, porque você tem livre-arbítrio, mas você vai aceitar. Não é assim que funciona. Na solicitação de um manipulador, ele te dá upgrades, melhorias para você cumprir a solicitação. Na imagem aí da foto cita o grupo de Hulkenberg. Para quem não sabe, o Hulkenberg é um personagem da mangá, que ao solicitar apoio do seu grupo, aumenta a aura de todos eles para cumprir a solicitação. Existe essa melhoria, esse aumento de aura. Já na do Squala, os cachorros para cumprir a solicitação recebem um adestramento automático. Você não vai ver um cachorro no mundo de Hunter x Hunter se comunicando por código Morse ou espiando alguém a troco de nada. Eles não são capacitados. Já os de Squala recebem essa capacitação ao atender a solicitação. O NEM do Squala fornece essa capacitação a eles. Por esse motivo, essa subcategoria de manipulação é muito boa. Além de não haver limite de distância, ou o fato do manipulador continuar vivo ou não, ainda capacita o alvo da manipulação. Outro ponto positivo no Squala é as opções que ele tem, pois no universo de Hunter x Hunter existe uma variedade de raças de cachorro. Um exemplo é o Mike, o cachorro da família Zoidic. Já que ele é um cachorro, a Squala consegue persuadir facilmente ele e solicitar algo. Claro que a troca, os benefícios para o Mike acertar seriam um pouco complicados, mas existe essa opção. No mundo de Hunter, Squala se beneficiaria bastante com esse Hatsu, dependendo de como usasse. Então é isso, Squala fica nessa posição, espero que tenha dado para entender as qualidades da manipulação desse cara. E ressaltando de novo, essa subcategoria, manipulação por solicitação, ela é muito boa. Esse foi um motivo que beneficiou tanto o Squala quanto o Sanguessuga nesse ranqueamento. E o próximo da lista é o Kaluto. E agora sim, um povo mais descontente acalma os ânimos, já que é um personagem famosinho. Kaluto é um manipulador do tipo físico orgânico. Ele não manipula alguém mentalmente, sua manipulação consiste em manipular algo físico, um objeto orgânico. No caso, ele manipula papéis. Foi mostrado 2 de seus Hatsus, mas por controlar papéis, seu leque de opções deve ser bem maior. Um dos seus Hatsus é a dança sinuosa, em que ele lança papéis picotados contra um alvo. Se um dos papéis ficar fixado no alvo e ele usar a técnica novamente, jogando mais papéis picotados, o papel fixado ganha propriedades cortantes e fere o alvo. Técnica totalmente voltada em manipulação. Seu outro Hatsu é o boneco de papéis de vigilância, em que após ele fixar um pedaço de papel em alguém e fazer um boneco com a aparência de quem está com papel fixado, ele consegue escutar tudo ao redor dessa pessoa. Técnica voltada para espionagem e novamente uma técnica de manipulação, mas deve fazer uso de emissão também. Outra coisa que vale destacar é que ele faz um uso de um leque feito de papel, obviamente, e após aplicar Shu nesse leque, ele ganha muita força e resistência. Kaluto se prova um ótimo usuário de Shu, porque diferente de uma espada que já tem uma boa força e resistência naturalmente, e que com Shu aumenta mais ainda, um leque de papel é muito frágil, então o Shu aplicado não pode ser algo simples. Até agora só se teve essas 2 demonstrações de seus Hatsus, mas por ser um manipulador de algo físico orgânico, ele pode muito bem fazer marionetes de papéis, criar outros tipos de armas com papéis, ou algum tipo de origami que sirva para ataques. Basta ser criativo. As opções que essa subcategoria de manipulação tem são infinitas. Fora que é uma subcategoria que permite combater diretamente, mesmo com as desvantagens que manipuladores têm em combate direto. Por estarem constantemente utilizando algo a seu favor, dá para considerar isso como uma arma branca. Não é como se manipuladores físicos orgânicos combatessem alguém de mãos vazias. Ele tem apoio de alguma coisa. No caso do Kaluto, usa papéis. É claro que tem exceções de manipuladores físicos orgânicos, como o Icalgo, que não tem essas vantagens extras. Mas tendo a manipulação física orgânica como propriedade de algo, no caso papel, propriedade de fumaça, sangue, terra, etc., essas vantagens existem. Kaluto fica nessa posição então pela grande variedade de opções que sua manipulação consegue fazer. E já que estamos na pegada manipulador físico orgânico, vamos para o próximo que também é dessa categoria. O Morel, que é capaz de manipular a fumaça.
Há algumas teorias que dizem que ele transmuta fumaça, mas vamos ficar aqui na ideia dele apenas manipular. Até porque se ele transmutasse, o cachimbo dele perderia um pouco da importância. Então temos aqui um fumante capaz de fazer gás suficiente para corroer a camada de ozônio. Morel é um hunter caçador do mar, uma informação extra que eu acho que pouca gente sabia. Ele é quase um pescador, mas vamos falar de seu rato, sua técnica. A primeira que ele possui e a mais usada foi a Deep Purple, que ele consegue moldar a fumaça da forma que ele quiser. Ele pode transformar a fumaça em uma corda, deixando ela mais densa e assim resistente. Pode criar clones, criar armas, tudo é possível. E vale dizer que ele consegue até alterar a cor da fumaça, o que deixa clones ou réplicas quase idênticas a coisas originais. Ele tem bastante praticidade com um tipo de clones em particular, que são clones de ninjas. Ele é capaz de criar 216 ninjas de fumaça e manipular dando ordens simples. Essas ordens podem melhorar bastante se em vez dele criar 216, ele apenas criar 50 ninjas. Criando apenas 50, ele consegue dar ordens mais complexas. É uma técnica que faz uso de manipulação para manipular os ninjas e emissão para os ninjas de fumaça se manterem longe dele por longos tempos. Assim como a manipulação de Kaluto, que permite muitas opções, esse aqui ainda consegue permitir mais porque o estado físico da fumaça pode variar de gasoso para sólido. Já no de Kaluto, ele é obrigado a se manter na opção sólida com seus papéis. O segundo Hatsu de Morel é o Cadeia de Fumaça, em que ele faz um círculo cercado de fumaça prendendo quem está dentro dele. Essa técnica possui uma resistência absurda, pois mesmo Yuppie atacando as paredes de fumaça, ele não conseguiu danificá-la. E se ele não conseguiu, nem um humano daria conta também. Então temos aqui uma técnica quase indestrutível, dá para se dizer. Técnica totalmente de manipulação, não levando em conta a ideia dele transmutar fumaça. Morel pode não ser um cara muito forte, mas de longe ele tem um dos melhores Hatsus e mais versáteis, o que torna ele um dos Hunters mais capazes da associação, pelo menos dentre de todos que foram mostrados. Esse cara, ao meu ver, supera fácil muitos dos Zodíacos. O único ponto que eu consigo ver ruim na sua técnica é o uso constante de aura. Para criar seus bonecos ou cópias, ele faz uso de aura constante, pois usa emissão. E isso sempre acaba sendo um lado negativo. Mesmo assim, ele possui uma piscina de aura, uma quantidade de aura muito grande. Lendo sobre ele, eu achei essa frase aqui que descreve ele perfeitamente. Ele é um homem que eliminou formigas quimera. Para mim, é como lutar contra Brock em Pokémon com apenas um Pikachu. Morel não é acostumado a lutar contra oponentes terrestres. Mesmo assim, fez um ótimo trabalho, tanto contra as formigas quimeras normais, como contra a guarda real. Apanhou bastante, mas fez o que tinha que ser feito, e isso que conta no final. E o motivo dele estar na frente de Kaluto é pela grande versatilidade que sua fumaça pode ter. O leque de opções com a fumaça consegue ser ainda maior do que o leque de opções com papéis. E vamos para o top 3. Em terceiro lugar, a Zazan. Zazan é uma formiga quimera e seu tipo de manipulação é coercitiva, dominando o corpo e a mente de um alvo. Mas diferente da manipulação coercitiva convencional, além de manipular o alvo, ela ainda gera alterações físicas nele, tornando ele mais forte que humanos normais. Ela gera um aumento de força física no alvo. O nome do seu Hatsu é Picada da Rainha, em que após ela picar um alvo com um ferrão em sua cauda, ela domina ele completamente e transforma ele em um híbrido de humano com animal. Alvos muito fracos que sofrem essa picada não resistem à metamorfose e acabam morrendo. Seu outro Hatsu é a Forma da Rainha Monstro, em que após ela remover sua própria cauda, ela sofre alterações físicas, se tornando fisicamente bem mais forte. Força, velocidade e resistência, em tudo ocorre um aumento. Esse Hatsu não tem uma categoria fácil de entender, mas uma que com certeza é usada é a de aprimoramento. A questão dessa personagem é ser o primeiro Hatsu, Picada da Rainha. A manipulação coercitiva que a Picada da Rainha propõe acaba por ser a mais fraca entre todas as subcategorias, pois você geralmente tem um zumbi seguindo ordens de simples a médias. Seu zumbi não usará nem outras técnicas complexas, diferente da manipulação por solicitação ou indução difusa. Porém, na coercitiva, o alvo fica incapaz de fugir após ser manipulado, não tem escapatória. Já nas outras duas ainda existe uma possibilidade. Então existe prós e contras em cada subcategoria. A questão é, Zazan manipula zumbis que não podem usar NEM. Porém, diferente de zumbis normais, os dela possuem um alto nível de força. Colocando no universo de Resident Evil, é como se um manipulador coercitivo normal manipulasse um zumbi e Zazan manipulasse um Licker. Esse upgrade que ela aplica na sua manipulação torna essa habilidade algo bastante poderoso. Fora que não existe limites, número máximo de alvos que podem ser manipulados. Ela pode simplesmente sair manipulando todo mundo. É claro que os humanos fracos morreriam no processo, mas basta ela continuar até ter um mini exército de Lickers, ou mais, já que não tem limite para alvos manipulados. Essa falta de limites e o upgrade que essa personagem dá é absurdo. Se tratando de capacidade de manipulação, a dela vai além do normal. Todo citado até agora possui um limite. Bock com suas antenas, obviamente ele não tem antenas infinitas.
Shelnark com seu limite de 2 antenas, isso aqui é feio. Base com seu limite de horas. Shot possuindo um limite de aura, já que seu máximo é 3 mãos e vai girar em torno da sua aura e seus ataques. Flutter, limite de aura. Squall e sanguessugas não devem possuir limites ou número máximo de alvos manipulados, porém não são pessoas, são seres mais simples. A complexidade da manipulação diminui bastante. Kalut e Morel, limite de aura, já que não manipulam alguém mentalmente. E chegamos na Zazan com sua manipulação com capacidade infinita, manipulando pessoas. É por isso a terceira posição para ela. Espero que tenha ficado claro os motivos. E sem perder tempo, vamos para a segunda posição, que é o Illumi. Illumi é um membro da família Zoidic, irmão de Killua. Ele é de manipulação, porém não tem como classificar uma subcategoria, já que ele faz uso de várias. O cara é um mestre na manipulação, tendo conhecimento de uma variedade de Hatsus. Para fazer a manipulação, ele usa de agulhas. Obviamente deve existir um número de limites, porque ele não anda com uma mochila cheia de agulhas, e não é como se ele conjurasse agulhas. Então, vendo por esse lado de limites, ele está abaixo de Zazan. Mas esse personagem tem feitos incríveis, vamos falar disso. Seu primeiro Hatsu é a manipulação de alteração corporal, se enquadra na manipulação físico-orgânico. Claro que bem limitado e não sendo algo tão expansivo, como nos casos de Kalut e Morel. Com esse Hatsu ele é capaz de alterar o próprio corpo e até se disfarçar de alguém, como já aconteceu. Ele se disfarçou de Hisoka e nem a Genin Ryodan conseguiu perceber a diferença. Sua outra manipulação, novamente físico-orgânica, é o controle de cadáveres. Illumi pode aplicar agulhas em cadáveres e fazer total controle deles. É os famosos zumbis que eu havia citado, e aqui é o pé da letra. Illumi pode fazer eles falarem e fazerem atos simples a medianos, nada muito complexo. Seu outro Hatsu é o feitiço hipnótico, e aqui já muda total, manipulação por indução difusa, o mesmo de Base. Ele gera uma ideia em um alvo e o alvo não consegue ir contra essa ideia. No caso de Base, como eu já tinha citado, ela gera amor e com isso o alvo fica completamente apaixonado. Tem livre-arbítrio, pode usar NEM, mas não consegue ir contra o amor infinito que está sentindo. No caso do Illumi, ele usou em Killua difundindo a ideia que Killua deveria correr contra alvos fortes, que ele deveria fugir. Vale uma menção sobre sentimentos. Enquanto o sentimento de Base era amor, Illumi difunde medo. Esse é um tipo de manipulação que pode ser revertida, mas não pode ser desobedecida. Não pode se desobedecer à ordem, mas pode reverter. Complexo. Qualquer coisa vá no meu vídeo de rank de personagens do Exame Hunter. Na parte do Killua eu explico sobre isso. O vídeo tem 1 hora, o Killua deve estar de 45 minutos pra cima. É só ir passando que você acha ele e eu explico como o Killua escapou dessa manipulação de Illumi e obviamente sem desobedecer a ordem que foi estipulada, já que não pode. Continuando os Hatsus de Illumi, temos outro que é o controle de pessoas. Esse aqui é a clássica manipulação coercitiva, em que após ele aplicar uma agulha em alguém, ele tem controle tanto físico quanto mental dessa pessoa. Manipulação que após ser aplicada já era, não tem como reverter a situação. E quanto mais agulhas Illumi aplica no alvo, mais opções de ordem ele pode dar. É claro que o alvo se mantém um zumbi. O alvo consegue até atirar com armas. São ações humanamente possíveis, só que nada superior a isso. Nem atitudes muito complexas. Mesmo ele colocando todas as agulhas em um alvo só. O alvo jamais poderá usar NEM ou coisas mais complexas. E é isso, uma enorme variedade de opções e manipulações. Ele faz uso de 3 das 5 subcategorias, o que torna ele um perito na sua categoria de NEM. Ainda fica abaixo de Zazan, se tratando de capacidade, mas devido à variedade e a toda a experiência que Illumi possui, considero ele um pouco melhor. Porém, lado a lado, não vejo uma diferença tão absurda. A capacidade de Zazan é muito elevada e mesmo Illumi sendo um mestre na categoria, não dá para considerar muita diferença. E agora, já que eu mencionei diferença, vamos para o primeiro da lista. O melhor usuário de NEM de manipulação é Shayapuf. Shayapuf é um manipulador físico-orgânico, mas faz uso de outras subcategorias de manipulação. E é um dos 3 guardas reais de Meruem. É um cara bastante estratégico e seu foco em combates fica sendo isso, estratégia. Seus Hatsus mostrados são: Casulo é uma técnica com categoria não oficializada de NEM, então fica difícil dizer se é manipulação ou não. E a meu ver pode sim usar manipulação se não levar em conta que seja uma técnica de especialização. Se não for especialização, pode ser manipulação, conjuração e emissão. As categorias quase tudo. A única óbvia que não se usa é transmutação. Conjuração pode ser usada para criar o casulo, emissão para manter ele funcionando longe de Shayapuf e manipulação para gerar o Hatsu da formiga quimera dentro do casulo. A meu ver é isso, não tem como saber. Dizer que a especialização é optar pelo fácil. Com essa habilidade
Esse Hatsu, Shia Puff consegue dar NEM a outras formigas quimera. Muitas nasceram sem técnicas de NEM e graças a esse casulo suas técnicas foram criadas. Esses casulos funcionam em humanos também, transformando eles em híbrido formigas quimera e humanos. Ele foi capaz de criar 5.000 desses casulos, o que demonstra que ele possui uma aura absurda, já que todos os casulos dependem da aura dele. Seu segundo Hatsu é o Mensagem Espiritual, outro Hatsu sem categoria definida oficialmente, mas esse é mais simples de especular. Com esse Hatsu, Puff solta algum tipo de pó de suas asas e com isso consegue perceber sentimentos. Ele consegue distinguir o que seu alvo está sentindo e até ter uma base do que ele está pensando. Não dá para se dizer que é uma leitura de mente, mas é algo próximo a isso. Sabendo o sentimento do alvo, ele faz um plano mental do que ele pode estar pensando. Esse Hatsu também serve para hipnotizar pessoas comuns, não usuários de NEM. Eles meio que entram em transe e obedecem a ordens ditas. Ele foi capaz de controlar 43.613 pessoas com isso. What the fuck esse número? Especulando o tipo de NEM, obviamente é manipulação e chuta emissão também. Aprimoramento não tem nada a ver, transmutação, quem sabe, já que a aura dele pode ter copiado a propriedade de pó. Mas não acho que seja isso, o pó é próprio das asas dele. E conjuração não vejo lógica também, então fica nesse Hatsu de manipulação e emissão. Seu terceiro Hatsu é o Beelzebub, esse sendo total de manipulação físico-orgânica, em nível além da capacidade humana. Humanos nunca conseguiriam fazer isso. Com esse Hatsu, Shia Puff consegue dividir seu corpo e fazer várias cópias de si mesmo. Quanto mais a divisão e menor o tamanho das cópias, mais cópias ele pode fazer, chegando a ser possível fazer milhares de cópias dele mesmo. Notaram que é tudo muito absurdo? Milhares de clones, 5.000 casulos, 46.000 humanos hipnotizados. Esses personagens são outro nível, muito absurdo a diferença de poder. Com seus clones, ele é capaz de espionar e hipnotizar com seu Hatsu anterior, só que agora cobrindo uma área maior, já que ele está dividido. A única desvantagem desses clones é serem fracos, quanto mais divisão, mais frágeis eles são. E seu último Hatsu, novamente total de manipulação, é o Reconstrução Corporal. Com essa técnica, Puff pode dividir seu corpo a nível molecular e reconstruir como quiser. Ele pode virar um clone de alguém caso ele queira, com a mesma voz, mesmo físico, totalmente igual. É claro que sem copiar o tipo de NEM da pessoa, mas vira uma cópia exata. Com isso aqui, ele também pode curar ferimentos de algum aliado, dando suas células para ele. E foi isso, Shia Puff teve 4 Hatsus mostrados. E por que dele ser o primeiro? Meu vídeo todo justifica. Já que você assistiu, você já entendeu. A imensidão de diferença que existe tanto no nível de manipulação quanto na capacidade se comparada aos outros personagens não dá para calcular. E acabou o ranqueamento, finalmente. E vamos agora para o momento fanservice, rank com base na força. Já vou dizer o mais forte, Shia Puff. Pronto, não tem muito o que fazer. Esse personagem não teve lutas diretas, mas pela capacidade que ele tem, tá óbvio que ele não perderia para um humano, tirando o Gon adulto. Mas aquilo ali foi algo com muitas interpretações. Gon ganhou aquela força extrema já que sacrificou tudo. O sonho de conhecer o pai dele, a amizade com Killua, a vontade de se tornar um dos melhores Hunter. Várias coisas foram jogadas fora para ele ter aquela força toda. Não foi só um simples fato de se sacrificar. Então foge da regra aquela situação. Até porque se todo personagem de Hunter x Hunter começar a fazer isso, vira bagunça. Imagina Tompa com Nen versus Hisoka. Tompa vai se sacrificar e jogar fora tudo. Seus anos de exame Hunter tentando passar, dezenas de outros participantes que ele poderia afundar. E isso não deixa de ser sonhos importantes para ele. Aí com isso ele sacrifica tudo e ganha força extrema derrotando Hisoka. Porra, problemático isso aí. Então vou manter a ideia que Shia Puff ou guardas reais não perderiam para humanos, ignorando o acontecido com o Gon adulto. Aquilo ali foge da regra. Shia Puff então tem força, não é absurda, mas tem. Tem velocidade também. Perde para o Killua God Speed, mas ele tem velocidade acima da média ainda assim. E resistência tem também. Uma coisa boa para lembrar quando alguém acha que um humano, tirando o Gon adulto, ganharia de um guarda real é essa cena. Meruem ataca Neferpitou e ela ainda fica inteira. Deu dano, mas ela se manteve ali. Meruem também atacou Shia Puff e ele ficou de boas, nada grave. Agora é só lembrar o que acontece quando Meruem atacou Netero. Cada acerto era um pedaço a menos dele, em 3 acertos a luta acabou. É claro que existiu diferença de força entre o ataque que ele deu nos guardas reais para o de Netero. Mas aquela potência ali, ao meu ver, ferrava fácil o Netero. Netero é humano, a resistência dele não chega perto da dos guardas reais. Isso não é desmerecendo o Netero, a comparação é usando ele porque ele está muito acima dos outros humanos. Então é essa a diferença clara da guarda real para os humanos. Mas para não ser muito descrente, os personagens da guarda real, eu ainda consigo ver Shia Puff se ferrando para o Netero. Mas é uma possibilidade bem lá no fundo. É aquela possibilidade quando você já não tá ligando tanto de pensar direito, já cansou. Nesse caso ainda dá pra dizer, quem sabe Netero ganharia. Mas só assim, não fazendo questão de pensar demais nem pesquisar. Mas simbora, o resto da listagem do mais fraco para o mais forte. Agora é jogo rápido.
O mais fraco, Squala, ele tem noção zero de combate e seu Hatsu não serve. Cogitar o adestramento do Mike não é algo garantido. Na sequência Base, tem cenas dela lutando, então pelo menos isso ela sabe fazer. O próximo então é o Sanguessuga. O cara é um torturador, já que precisa de alvos imóveis para usar seu Hatsu. O combate não é o forte dele. Próximo, Flutter. É fraco que só, mas é uma formiga quimera. Tem força e resistência acima dos humanos. Fora que pode fazer combate aéreo. Agora na sequência tem Icalgo. Ele é bem fraco também, mas é uma formiga quimera. E seus tiros dão dano. Ele usou em um Elfin e deu um dano considerável. Na sequência, Bock. Usa de manipulação e todos citados até agora poderiam ser manipulados por ele. Fora que é uma formiga quimera também, tem as vantagens da raça. Próximo é o Kaluto, porque não aparenta ser um total combatente, é mais focado em suporte pelo que parece. Depois de Kaluto vem... isso aqui é complicado. Shot e Shaunark. Acho que Shaunark com controle automático ganha do Shot, ganha por bem pouco. Depois desses dois, Ilume. Não sei como ele ganharia do Shaunark, mas vamos dar uma moral pra esse cara. Depois de Ilumes, Azan, nenhum anterior tem aptidões físicas como a dela. Shaunark nem no modo automático deve ficar igualado. Ilume muito menos. Depois desses aqui, Morel. Morel tem um estoque de aura muito alto e ganha de Leo. Leo deve perder para Azan, mas ainda assim é uma boa forma de comparação. E em primeiro eu já falei, obviamente, Shayapuf. E acabou, ranqueado do mais fraco para o mais forte. E é isso, kids. Vídeo finalizado, espero que tenham gostado. Qualquer coisa é só dar ideia nos comentários. Valeu, falou!